Bem-vindos a Aurora Escarlate, Ana Lu aqui para falar sobre os paralelos entre a série Obi-Wan Kenobi e o game Jedi Fallen Order. Uma das coisas mais presentes na série do Obi-Wan eram as referências, algumas aos filmes, outras às animações, até aos quadrinhos e aos games, e um deles foi Fallen Order. O jogo acompanha o padawan Cal Kestis 5 anos após a Ordem 66. Escondido em Bracca, ele acaba sendo descoberto pelos Inquisidores e é resgatado por Grease e pela Jedi Série Junda, e parte com eles em uma tentativa de reconstruir a Ordem Jedi utilizando um holocron gravado pelo Mestre Jedi Eno Cordova. O holocron continha a localização das crianças sensitivas à força que poderiam reerguer a Ordem. Mas, proposital ou não, a jornada de Cal acaba tendo alguns paralelos com a de Obi-Wan. O primeiro paralelo que podemos traçar é entre o próprio Obi-Wan e Cal Kestis. Ambas as histórias se passam depois dos acontecimentos de Vingança do Sith, o game 5 anos depois e a série 10. Cal e Obi-Wan estão fugindo do Império e escondendo sua natureza de usuários da Força. Para isso, encontram refúgio em planetas distantes e marginalizados. Claro, Obi-Wan tinha um motivo maior para estar onde estava, mas a situação inicial dos dois é bem similar, ainda mais em relação à força. Os dois resolvem se fechar para ela. Não há realmente um interruptor dentro de si que você possa ligar e desligar quando quiser. A força vai estar sempre lá. Mas assim como uma habilidade que vai se aperfeiçoando, quanto mais tempo você passa longe dela, sem praticar, ignorando totalmente aquilo dentro de si, essa habilidade é prejudicada. E tanto Obi-Wan quanto Cal Kestis estão nessa situação. Obi-Wan passa a trabalhar em um açougue a céu aberto no deserto de Tatooine, e Cal no ferro velho que se tornou Bracca. Eles inclusive tentam ignorar momentos de injustiça ou pedidos de ajuda para não se exporem. De qualquer forma, é exatamente por não poder mais fechar os olhos para isso que a história deles muda. Obi-Wan deixa Tatooine para resgatar Leia, e Cal é descoberto ao ver o amigo morrer por ele. Tanto a série quanto o game trabalham com os Inquisidores. Os Inquisidores eram uma força de elite formada por usuários do lado sombrio com o objetivo principal de caçar Jedi sobreviventes da Ordem 66 ou sensitivos à força. As Lâminas Vermelhas, como eram conhecidos, tinham codinomes numerais, abandonando seus nomes e adotando uma numeração seguida de irmão ou irmã, tendo o Grande Inquisidor como um líder. No game, a principal antagonista é a segunda irmã, com a nona irmã também participando e inclusive perdendo a mão para Cal Kestis. Já a série tem como principal a terceira irmã, mas com participações do próprio Grande Inquisidor, do quinto irmão e da quarta irmã. Apesar de Obi-Wan não enfrentar efetivamente nenhum deles, ele é caçado pela terceira irmã, ou Reva, que tem uma desavença pessoal com ele e deseja usá-lo para se vingar de Darth Vader. Como os Inquisidores são uma força de elite que caça Jedi, a apresentação deles acontece de maneira bem parecida. Em Fallen Order, eles são enviados após uma sonda captar Cal salvando o amigo Prof, e em Obi-Wan Kenobi eles vão até Tatooine em busca de um Jedi que foi escondido pelos locais. Talvez um dos maiores paralelos seja Reva e Trilla. A segunda e terceira irmãs têm histórias bem parecidas. Trilla Suduri era a padawan de Série Junda, e ambas ajudavam Younglings a escaparem do Império após a Ordem 66. Série acabou capturada pelos Inquisidores e revelou a localização de Trilla sob tortura, causando a captura de sua padawan e dos Younglings. Trilla sofreu as mesmas torturas de sua mestre e, sabendo da suposta traição de Série, ela se entregou para o lado sombrio e se tornou uma Inquisidora, recebendo o nome de segunda irmã. Reva também foi uma Jedi, e quando era Youngling, o Templo Jedi foi atacado por Darth Vader e os clones da Legião 501. Ela se escondeu entre os mortos para não ser descoberta. Após fugir do templo, ela se voltou para o lado sombrio e algum tempo depois se juntou aos Inquisidores, tornando-se a terceira irmã. Reva queria vingança por Anakin Skywalker ter traído os Jedi e matado os Younglings que ela considerava como sua família, e viu a oportunidade de se aproximar dele ao tornar-se Inquisidora. As duas eram Jedi antes do Império e foram motivadas pela traição e abandono. Trilla se sentiu traída e abandonada por sua mestre, e Reva foi traída por Anakin Skywalker e abandonada por Obi-Wan Kenobi,
que segundo ela deveria ter impedido Anakin, já que ele tinha sido seu padawan. Além disso, ambas encontram o seu fim, ou quase no caso de Reva, por Darth Vader. Você falhou comigo, Inquisidora. Vingue-nos! E apesar de que todos os Inquisidores seguem o mesmo padrão no uniforme, os de Trilla e Reva são quase idênticos. A principal diferença entre os Inquisidores é o capacete. Cada um segue um estilo único, mas nunca vimos o de Reva. Uma arte conceitual da série que mostrava Reva enganou muita gente pensando que era a segunda irmã. Mas uma das referências mais evidentes é a invasão da fortaleza dos Inquisidores em Nur. Nur era uma lua com superfície oceânica, que ironicamente orbitava o planeta banhado em lava de Mustafar. A fortaleza era uma grande construção em pirâmide cuja maior parte ficava submersa. No jogo, Cal Kestis precisa recuperar o tal holocron que identificava as crianças sensíveis à força, que foi levado para Nur. Na série, Obi-Wan precisa resgatar Leia, que foi capturada pela terceira irmã. A chegada à fortaleza tem suas divergências. Cal e Cere são enviados até a superfície em módulos de fuga após a Irmã da Noite Merrin esconder a nave com sua magia. Obi-Wan conta com a ajuda de Tala, chegando em uma nave imperial roubada usando as credenciais dela, já que ela era uma capitã do exército do Império. E a partir desse ponto as histórias convergem. Tanto Cal quanto Obi-Wan se infiltram na fortaleza por escotilhas submersas, se aproveitando da estrutura do lugar. Tala e Cere têm papéis parecidos na história também. As duas ajudam o protagonista a percorrer os corredores da instalação, desbloqueando portas e dando direções. E ambos precisam lutar contra forças imperiais durante a invasão. E uma dessas forças são os Purge Troopers, soldados de elite que serviam Darth Vader e os Inquisidores na caça aos Jedi sobreviventes, bem fáceis de se reconhecer pelas armaduras negras com ombreira vermelha. Outro ponto em paralelo foram os momentos no corredor. Obi-Wan quebra o vidro que envolve o corredor e inunda a passagem, impedindo os soldados de avançar e foge com Leia e Tala. Já Cal usa o mesmo truque para evitar o ataque de Darth Vader. E falando em Vader, ele também é um ponto em comum da série e do game. Na série, Darth Vader é o grande vilão, tendo os Inquisidores como uma ameaça a mais. No jogo, Vader é mais um chefão final, mas que Cal nem chega a essencialmente enfrentá-lo. A luta do jogo segue mais parecido com o que rolou no terceiro episódio da série, onde ao invés de duelar com Darth Vader, o herói só foge mesmo. Seria prudente desistir. Pode ser. E outro ponto de Vader é a participação no desfecho tanto de Reva quanto de Trilla. E aí, ficou faltando algum paralelo entre o jogo Fallen Order e a série Obi-Wan Kenobi? Se eu esqueci de algum, põe aí nos comentários. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar e ativa o sininho. Ficamos por aqui e aguarde a Aurora.